Olá, sejam bem-vindos a mais um programa Viva Odara. E no programa de hoje a gente está aqui com o Dr. Fábio Nogueira. Ele é cirurgião dentista, especialista em ortodontia e dentística. Obrigado por você ter vindo, Fábio, Dr. Fábio. É um prazer recebê-lo aqui para falar de um tema tão importante que é a saúde bucal. Muito obrigado por estar em nosso programa. Obrigado pela oportunidade de poder vir aqui conversar com vocês, falar um pouquinho sobre saúde bucal. Espero ajudar vocês nesse programa hoje. Qual a importância da saúde bucal? A saúde bucal é um pouco de jargão a gente falar, a saúde começa pela boca, mas no fundo isso é verdade mesmo, né? Não adianta a gente ter um cabelo bonito, ter o corpo magro, malhado, se a gente não está com a nossa saúde bucal em dia, se nossos dentes não estão bonitos. E não é só a beleza dos dentes que importa, né? A saúde bucal é muito mais do que isso. Às vezes você tem um dente lá no fundo, ele pode estar com uma cárie, com uma infecção. Essa infecção ela pode acabar complicando outras partes do nosso organismo, do nosso corpo, né? Por exemplo, se você tem uma infecção no dente, essa infecção ela pode cair na corrente sanguínea e acaba prejudicando o seu coração, prejudicando, por exemplo, o seu estômago. Se você não está com o dente legal, você não consegue mastigar bem o alimento, esse alimento vai inteiro para o estômago, judia do estômago, prejudica a sua digestão. Então a saúde ela é muito importante, né? A saúde bucal. Então por isso que é importante a gente manter nossos dentes sempre em ordem. A orientação, o ideal seria que desde a mãe gestante, ela já tenha orientações, por exemplo, de como ela vai lidar com esse nenê quando ele nascer. Por exemplo, a amamentação é muito importante. Então, o tempo de amamentação ele deve ser pelo menos até 1 ano dessa criança. O ideal seria até 2 anos de idade. Porém, como a gente sabe que as mães hoje em dia trabalham, não tem mais aquela oportunidade que tinha há uns anos atrás de poder ficar em casa para criar os filhos, então o que a gente pede, o mínimo, seria 1 ano de amamentação. Por quê? Porque isso vai ajudar a desenvolver o sistema mastigatório da criança, então vai crescer a parte do queixo, desenvolver melhor a musculatura do rosto, evitando problemas mais graves que necessitem usar aparelho e outros problemas, né, de respiração. A imunidade da criança também melhora. E a criança ela deve procurar o dentista assim que começa a aparecer os primeiros dentinhos, né? A criança já tendo os dentes na boca, esse dente ele corre o risco de ter cárie, de ter uma inflamação na gengiva. Então assim que começa a aparecer os primeiros dentinhos, leve a sua criança num dentista, num odontopediatra, que ele vai saber orientar melhor você, explicar a importância, por exemplo, de você sempre que a criança, enquanto está a amamentação só do peito da mãe, não tem tanta necessidade da limpeza, da higiene bucal. Assim que começam outros alimentos, sopinha, papinha, o ideal é fazer a limpeza com uma gaze úmida, para não ficar resíduo dentro da boca da criança. Só a gaze? Só a gaze, enquanto não tem dente ainda, né? Assim que começam a nascer os primeiros dentinhos, pode usar uma escova de dente. Tem escovas próprias para a criança, que elas são bem pequenininhas, para não machucar ali as cerdas bem macias, para não machucar a gengiva e poder fazer a higiene dos dentes. Então a prevenção, o tempo ideal de retorno ao dentista é a cada 6 meses. Tem pessoas que têm o risco de cárie baixo, ou seja, as pessoas que desde o começo, as crianças, elas têm um acompanhamento no dentista, elas têm já a noção da dieta, dessa higiene, de manter sempre limpo. A gente pode até estender esse período de visitas ao dentista 1 vez por ano. Tem gente que tem mais facilidade de pegar cárie. Então essas pessoas que já logo nos primeiros dentinhos de leite já tem cárie, já tem problemas bucais, a gente aconselha a cada 6 meses fazer essa visita ao dentista para evitar, dentro de 6 meses dificilmente vão aparecer muitas cáries, muitas coisas. Então, quanto menos, a prevenção é isso, né? A gente evitar que o problema apareça. Tem alguns alimentos que eles são mais cariogênicos, eles têm maior propensão de trazer a cárie para a sua boca, né? Por exemplo, alimentos muito doces, açucarados, pegajosos, aquelas balas grudentas que elas ficam em contato com o dente e se não são escovados logo depois da ingestão, eles
tiram o mineral do dente, né, desmineralizam o dente, propiciando a bactéria a atingir esse dente, causando a cárie. Então a cárie, para ocorrer, são alguns fatores que dependem. Então é a dieta cariogênica, o contato com a bactéria, né? Então uma pessoa que nunca teve cárie, dificilmente, mesmo que ela tenha uma dieta um pouco mais cariogênica, a higiene não seja tão boa, ela não vai ter cárie. Sabe quando que é a primeira vez que a criança costuma ter o contato com essa bactéria? Muitas vezes a mãe, lógico, nenhuma mãe tem a má intenção de causar nenhum problema para o seu filho. Mas muitas vezes a mãe tem algum problema bucal, tem uma cárie, tem alguma coisa, então ela tem a bactéria na boca dela. Na hora que ela vai assoprar a comida da criança, ela jogou a bactéria na comida. Verdade. Então ela acaba trazendo a cárie para a criança. Olha só. Então é uma coisa triste, né? Mas que muitas vezes a gente faz sem perceber, sem ter a intenção, né? Então, na verdade, o que faz mesmo a limpeza, né, dos dentes é a escova de dente, o uso do fio dental. A pasta de dente, ela é um auxiliar nessa limpeza. Não é ela que vai fazer a diferença fundamental. Se a pessoa tem uma boa higiene, escova direitinho, sabe como escovar, se não tem essa orientação, procura um dentista, ele vai te explicar, nós vamos explicar direitinho como que funciona a escovação, o uso do fio dental. Para a gente afastar os problemas bucais, não vai ser a marca da pasta que vai ser o fundamental. Vai ser sim a qualidade da sua escovação. A gengivite, ela é o acúmulo, né, de restos de alimentos que ficam na sua boca e você, por exemplo, demora muito para fazer a higiene. Esses alimentos eles ficam acumulados ali entre o dente e a gengiva e eles vão causando uma inflamação na sua gengiva. Essa inflamação é a gengivite. Então a gengiva da pessoa, quando fica esse acúmulo, né, a higiene não é bem feitinha, a gengiva fica vermelha e ela sangra com muita facilidade. Então muitas pessoas às vezes falam, eu fui escovar meu dente, sangrou. E nesse momento ela fala, não vou mais escovar. Então aí vai piorando cada vez mais a gengivite. E a evolução da gengivite é a periodontite. O que é a periodontite? É quando esse acúmulo de alimentos, ele gruda no dente e ele calcifica, ele forma o tártaro. O tártaro, ele é esbranquiçado e com o passar do tempo ele vai ficando mais escuro. Esse tártaro, ele é a evolução da gengivite. Então se você não tirou aquele resto de alimento, ele vai cristalizar. A gengivite, com a escovação, a gente consegue reverter e a gengiva volta tudo ao normal. Já o tártaro depende da ação do dentista para fazer a raspagem e a limpeza desse dente para voltar a gengiva ao normal, tudo direitinho. O ideal é que a escova seja de cerdas macias. Muita gente fala, mas a escova com cerda macia parece que não limpa o dente direito. Que as pessoas gostam quando esfrega mesmo. Então, o problema da cerda dura ou média da escova, ela pode até aparentemente limpar o dente melhor, porém ela acaba machucando a gengiva. Então a cerda macia, ela tem uma indicação melhor, porque ela limpa o dente, ao mesmo tempo ela não machuca a gengiva. E o ideal também é que a cabeça da escova seja pequena, para você conseguir alcançar os dentes lá do fundo, fazer uma limpeza ideal em todos os dentes. E antissépticos? Aqueles antissépticos que falam? Os bochechos, né? Recomendo também ou não? Eles têm a indicação deles também. Eu não recomendo usar diariamente. Porque na hora que você tiver alguma infecção, por exemplo, sua gengiva deu uma gengivite, alguma coisa, teu corpo vai estar resistente àquele antisséptico. Então na hora que você precisa de um agente a mais de limpeza, ele pode não fazer o efeito desejado. Ele não deixa de ser um medicamento, então eu não recomendo o uso diário e contínuo dele. E o mau hálito ele tem vários fatores, né, que podem causar o mau hálito. Tem os fatores que são de dentro da boca mesmo, então, por exemplo, dentes cariados, a gengivite, a periodontite, essa inflamação ela acaba causando um cheiro ruim na boca, né? O acúmulo de alimentos ali. Mas, porém, tem outros fatores, né? A língua é um local que também pode
trazer o mau cheiro, né, o mau hálito. É certo escovar a língua? O certo é escovar a língua. Existem até uns raspadores linguais, que são umas peças plásticas, que elas ajudam, tem pessoas que formam como se fosse uma saburra lingual, que é um acúmulo de bactérias que fica em cima da língua, e isso também causa um mau hálito, né? Então é muito importante escovar a língua, escovar os dentes, passar o fio dental, para não ter nenhum acúmulo de bactéria que possa causar o mau hálito. Os outros problemas que causam o mau hálito, por exemplo, pessoas que têm diabetes. A diabetes, pelo próprio metabolismo da pessoa, ele acaba causando um gosto ruim na boca. Então esse que é a síntese de acetona, é um outro meio que o diabético tem de sintetizar o açúcar, a energia, né, para o corpo dela. Então isso pode causar mau hálito, problemas de estômago também, gastrite, esofagite, isso também pode causar mau hálito. Então o papel do dentista é eliminar as causas que venham da boca. Eliminado todos os problemas da boca, aí a gente encaminha, né, para um gastro, para um médico, para fazer os outros exames, né, ver de onde que pode estar vindo isso também. A ortodontia é o tratamento com aparelhos, né, para alinhar os dentes. Então, quem que está indicado a ortodontia? Pacientes que têm os dentes desalinhados, ou mordida aberta, criança, por exemplo, que chupou o dedo muito tempo, ou chupeta, e quando fecha os seus dentes, os dentes de trás estão encostados, porém os dentes da frente ainda estão abertos. Então isso chama-se mordida aberta. Então isso tem uma indicação de usar aparelho ortodôntico para fechar essa mordida. E existem tanto os aparelhos ortodônticos como os aparelhos ortopédicos, que eles trabalham. Os ortodônticos são aquelas pecinhas quadradas coladas nos dentes com o fio ortodôntico. Já o aparelho ortopédico são aparelhos removíveis, que eles trabalham com a posição muscular e esquelética, melhorando também a relação da mordida. A gente sabe que é específico para cada pessoa, mas em média, quanto tempo dura um tratamento ortodôntico? Então, um tratamento ortodôntico, o tempo médio varia de 2 até 4 anos mais ou menos, dependendo da complexidade do caso, né? Então esse tempo de tratamento pode se estender um pouco mais ou ser mais rápido. Uma coisa também que é muito importante no tempo do tratamento é a colaboração do paciente. Muitas vezes tem pessoas que falam, meu tratamento demorou muito, mas essa pessoa não tomava cuidado, quebrava as pecinhas toda hora, faltava muito, então isso também é uma coisa que acaba atrasando o tratamento, né? A higiene também do aparelho, se o aparelho não está bem limpinho, os dentes, isso também atrasa a resposta do organismo ao tratamento ortodôntico. O implante dentário, ele é um parafuso de titânio que ele surgiu para substituir o dente perdido. Antigamente, há uns 30 anos atrás, não existiam os implantes. Então, quando você perdia um dente, você tinha que repor esse dente ou com uma ponte móvel, ou com uma dentadura, uma prótese total. E muitas vezes não era uma solução ideal, porque ela sai, não dá uma segurança suficiente para o paciente. Então o implante veio para suprir essa necessidade. Então ele é um parafuso de titânio, que titânio é o metal mais biocompatível que tem para fazer reabilitação, né? Então o titânio ele não é rejeitado pelo organismo. Então esse parafuso ele é colocado onde estava o dente e substitui em forma, função, o dente perdido. Então esteticamente fica perfeito, a função do paciente, tudo volta ao normal. Muito obrigado, Dr. Fábio. Eu aprendi muito, tenho certeza que as pessoas que estão nos assistindo também. Eu convido vocês a conhecer a Odontoclinic, fica ali na Dom Pedro II, número 246, no centro ali de Araraquara. E também na rua 15 de novembro, 1132, em São Carlos, pertinho da Santa Casa. Lá nós oferecemos todas as especialidades, todos os dentistas especialistas. Então, desde o tratamento clínico, clareamento, restauração, implantes, próteses e a parte de ortodontia, você vai fazer tudo lá na Odontoclinic com muito conforto, muita segurança. Até já, não saia daí.